do ano 2010 até 2013, mais ou menos, 2013 em junho, 3 anos e meio mais ou menos, era o tempo ainda que eu estava aprendendo, amadurecendo, porque eu recebi praticamente em 2010. Em 2010 que eu conheci praticamente a verdade, veio para mim. Então eu tive 3 anos e meio para aprender. O que eu pedi para o nosso pai? 7 anos. 3 anos e meio para mim aprender, para mim poder passar para as pessoas. Foi através do irmão Rubens que a gente começou a aprender mesmo sobre. Eu falava assim, mas agora, como é que nós vamos tomar a Santa Ceia? Como é que eu vou ser batizado? Como é que eu batizo? Como é que funciona aqui? Porque tudo vem na cabeça da gente rápido, assim. É uma coisa muito rápida, são várias perguntas. E ali, irmão, a gente ficou dia, de madrugada, pesquisando os vídeos, né? E um vídeo puxa o outro, acabamos encontrando o irmão Robert, um vídeo do irmão Robert também. Aqueles vídeos, acho que o irmão deve lembrar, de 2012, quando o irmão fez lá em Coríntios, falando que não existia templo em Coríntios, em Patmos. E foi esses vídeos do irmão aí. Aí surgiu aquela parte dos irmãos, né? A gente tinha que abandonar tudo e fugir para os montes, quando, né? Aí nesse período de 2012, com o finalzinho de 2012, no comecinho de 2013, o Rubens fez uma palestra em São Paulo, lá na cidade de Diadema. E ele postou no canal dele lá, queria ter uma reunião e convidando os irmãos. Imediatamente convoquei minha família e partindo para São Paulo, para Diadema, irmão, para a palestra do irmão Rubens. Porque eu sou assim, eu sou tipo curioso. Eu aprendo uma coisa, eu vou até aprender, não tem jeito, não quero. E partimos para Diadema, 2013. Né? Chegou lá no Diadema e eu perguntei, ô irmão Rubens, e o irmão particular, né, fora da palestra, eu chamei de canto, falei, o que o irmão acha lá do irmão Robert, né? Ele tá falando que a gente, né, assim, assado. Irmão Rubens, paulado no irmão. Não, que irmão lá, irmão, ele não sei, ele tá louco na cabeça. O irmão tá louco. Aí nós ficamos meio assim, né, irmão? Aí já imediatamente aconteceu tudo aquilo que o hangout que o irmão fez com ele, a gente acompanhou tudo e logo em seguida aconteceu que o Papa renunciasse, né? Saísse. E de lá pra cá, irmão, a gente começou sempre a acompanhar os seus vídeos. Firme com o Robert, com o Rubens ali, mas nunca deixou o Robert de lado. Né? Até então, que naquele período lá que o irmão fez um hangout com ele, através de Moisés, eu fui o primeiro que vi esse vídeo aí, quando o irmão fez a pergunta, irmão Rubens, você sabe quem que é Você acredita que o diabo vem em carne? Não, que nem o Messias? Isso. Mas ele falou também quem que era o acusador, que você ia dar o nome, né? Aí ele matou a charada, aí ele deu risada, acho que o irmão vai lembrar no hangout que você fez com ele. Ele deu uma risadinha, falou, não acredito que você vai falar que Moisés é o diabo. Eu não tive dúvida. Quando o seu irmão leu lá em João 5, que Moisés é o acusador, eu não tive dúvida. Na minha mente, assim, parece uma clareza, parece que é uma coisa que eu já sabia. Eu não tive aquele choque, não fiquei abalado quando o irmão falou que Moisés era o diabo, é o acusador. Aí, aquilo ali foi, já peguei no celular e já mandei uma mensagem, porque esse hangout que o irmão fez, eu assisti na Lan House lá no Mato Grosso, eu estava em Três Lagoas, nome da cidade. E entrei no hangout e na hora já peguei o celular e já mandei mensagem para casa. Porque assim, quando a gente cobriu a verdade, um ficava atento, quando um estava em casa, entrava nos vídeos, passava pro outro. Minha Tudo que um descobria, já ligava pro outro, já... Irmãos, eu fiquei... Passamos noite, irmão, sabe que a noite acordada acompanhando vídeos? Porque quando a gente saiu do sistema religioso, a gente quer aquela sede de aprender coisas novas, né? E é uma coisa maravilhosa. Só quem está lá dentro do sistema que se liberta, como a minha esposa falou, sabe disso. Né? Quem nunca participou do sistema religioso não tem nem noção. Não tem noção. Porque muita gente fala que, eu sou católico, né? Mas não é aquele católico assim praticante, é porque a família é, mas o evangélico não. Quando você é evangélico, você participa dos cultos de segunda, de quarta, de domingo, né? E eu lembro quando eu falei para minha esposa que a partir daquele dia a gente não ia mais nos cultos, eu fiquei pensando, e agora no domingo? O que a gente vai fazer 7 horas da noite? Porque a gente ficava assim, o que a gente vai fazer no domingo, né? Mas nem disso eu senti falta, irmão, nem disso. Então quando o irmão falou pro Rubens lá que Moisés era o diabo, daquele dia diante, irmão, eu já comecei a participar, a acompanhar mais os seus vídeos. E não tive dúvida, porque parece que as coisas que o irmão falou para nós é coisas espirituais. Coisas que só vemos quem tem o Espírito do Pai na vida, quem tem o selo do Pai na vida.
Se a pessoa não for um selado, ele não vai compreender nunca. Não consegue compreender. Não consegue compreender que o Deus de Israel não é o nosso Pai, né? Daí, irmão, você começa a ler as Escrituras, quando você está no Espírito do Pai, você começa a ler e entender as Escrituras. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. No sistema evangélico religioso, tem uma passagem de João que eles leem assim, ó. O pastor ensina assim na igreja. Vós examina as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam, né? Eles pegam essa parte assim, irmão. Falando que a gente tem que ler a Bíblia, examinar a Bíblia para a gente alcançar a salvação. Mas se você pegar esse trecho aí e ler corretamente, não tem nada a ver com esse ensinamento do pastor. Porque ali o Salvador está falando para os judeus, né? Diferente. Ele fala assim, ó judeus, vós examinem as Escrituras, porque vocês acham que vocês vão ter nela a vida eterna. E são elas que me testificam e vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha a diferença, irmão. Só que na igreja diz assim, ó, vocês têm que examinar as Escrituras, Jesus está falando assim, viu? Para vocês terem salvação. Então, meu, são pontos assim que você começa a ler as Escrituras com os olhos espirituais, você começa a entender. E tantas vezes eu li essa passagem e outras passagens, né, nas Escrituras quando eu estava no sistema, e não conseguia entender. Mas hoje com os outros olhos, né, você começa a ler e compreender as coisas do nosso Pai. Então, quando o irmão falou daquilo lá de Moisés, que Moisés era o diabo, né, eu não tive dúvida, para mim não foi um choque assim, foi uma coisa que abriu a minha mente. E vocês viram que eu fiz isso depois que o Francisco entrou. E eram duas etapas. Eu vou tentar explicar para os irmãos agora o que eu fiz. Para entender as coisas. Geralmente as pessoas começam do início para o fim. O que eu fiz com a Bíblia? Irmão Rafael, só um minutinho que eu já vou com você. Deixa eu dar uma explicadinha para os irmãos aqui. Né? Já vamos com você, com o irmão Rafael, beleza? Só um minutinho. Vou tentar explicar para os irmãos o que eu fiz. Para fazer uma separação entre o joio e o trigo. Eu peguei a Bíblia, todo mundo começa do começo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, José, todos aqueles judeus. O que eu fiz? Eu cheguei começando de trás para frente. Nessa hora que eu cheguei com o Apocalipse, foi uma bomba. Foi uma bomba. Você chegou explodindo. Uma bomba. Só que as pessoas esqueceram de perguntar. E o resto? Por que ele nunca explicou o resto? Quando eu cheguei e coloquei o Apocalipse, foi para chamar a atenção, porque era o movimento da hora. O movimento daquele tempo era isso. A religião, principalmente a religião... eu esqueci o nome da religião. Qual que é a religião? Adventistas do Sétimo Dia. Estava fazendo muitos vídeos na internet, falando que era o próximo Papa, e depois chegou outros falando. Então eu cheguei com o Apocalipse. Cheguei, peguei a Bíblia e comecei de trás para frente. Aproveitei do ano 2010 até 2013, mais ou menos, 2013 em junho, 3 anos e meio mais ou menos, era o tempo ainda que eu estava aprendendo, amadurecendo, porque eu recebi praticamente em 2010. Em 2010 que eu conheci praticamente a verdade, veio para mim. Então eu tive 3 anos e meio para aprender. O que eu pedi para o nosso pai? 7 anos. 3 anos e meio para mim aprender, para mim poder passar para as pessoas. Senão eu não ia aprender nunca. E não teve nenhum homem nessa terra que me ensinou. Ninguém me ensinou. Ninguém. Eu digo para os irmãos, ninguém nunca chegou para mim, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu nunca precisei aprender, ninguém nunca me ensinou. Então, quando eu cheguei naquela época, eu fui eu precisava chegar um jeito no Brasil. Eu precisava ir no Brasil e dar um jeito de chamar a atenção. Porque, para mim, a América do Sul era o último lugar que eu tinha que ter ensinado. Era o lugar que, como o pai, o Messias dizia, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Os primeiros são os judeus, vão para o último da fila. E a América do Sul, a última língua, a última língua, se eu não me engano, é o português. Foi a América do Sul e o espanhol, porque é uma sobra do latim. Então a última língua praticamente, não tenho certeza, mas praticamente é o português. Então eu vi, são 4 continentes. O Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. O Ocidente, o Messias, os apóstolos fizeram. E os profetas. E os apóstolos fez uma parte da Europa, o Ocidente. Então o Oriente e o Ocidente já estava pronto. Os profetas já tinham ido lá.
O Messias foi em todos os lugares. Ele foi no Egito, foi no Líbano, foi na Síria, foi no Iraque, foi em várias... Naquela época era a Síria, né? Era, vamos dizer, ali, o Oriente Médio. Ele foi em todos aqueles lugares. Na Arábia, todo aquele lugar da região do Oriente Médio, ele foi. Foram 3 anos e meio ele ensinando. E os apóstolos continuaram, e aí os apóstolos também foram para o Ocidente. Então ficou faltando o Norte e o Sul. América do Norte e América do Sul. E na minha visão, como eu nasci no Brasil e estava fora dele, era ali que eu tinha que ir. Porque foi ali que eu aprendi algumas coisas. Quando eu saí daí, quando eu era criança, eu vi algumas coisas que aconteceram e eu sabia que um dia eu ia ter que voltar. E aí o que eu fiz? Eu fiquei muitos anos fora do Brasil, muitos anos. E aí eu precisava de um jeito de ir no Brasil, uma ponte, para chegar em vocês. E aí eu sabia que todo mundo ia me chamar de louco, ia chamar de doido. Eu sabia disso. Mas ainda eu estava verde naquela época ainda. Eu tinha acabado de chegar, receber. Eu recebi. Quando aconteceu tudo na minha cabeça, eu estava indo de Londres para Manchester. Foi mais ou menos em 2010. Eu não lembro a data certa, mas foi em março de 2010. Eu estava subindo de Londres para Manchester. Para mim, o mundo mudou naquele dia. Eu tinha 33 anos e mais ou menos acho que 6 meses na época. Foi a mesma idade que minha mãe me teve, 33 anos e mais ou menos 6 meses. É como se fosse assim, eu nasci quando minha mãe tinha 33 anos e meio e morri quando eu tinha 33 anos e meio. Nesse dia que aconteceu tudo isso, eu nunca tinha ido na religião, nada. Mas eu sei que quando eu parei, eu estava em Londres ainda, eu parei num posto de gasolina. Eu estava de moto na época ainda, de moto. Eu parei num posto de gasolina, enchi o tanque da moto, aconteceu alguma coisa na minha mente. Então, sabe, aconteceu alguma coisa, começou a vir. É como se tivesse um computador mandando... Sabe, quando você vai imprimir uma página, o computador manda o que está escrito no computador para a impressora? Foi o que aconteceu. Nenhum homem nessa terra me falou nada. E nesse dia... Era mais ou menos 2 da tarde ou 1 da tarde, mais ou menos, que é mais ou menos 4 horas de Londres até Manchester. Eu liguei a moto e foi isso. O computador foi como se fosse imprimindo na minha mente. Foram 4 horas e meia, mais ou menos, de Londres até Manchester. Eu não sei como cheguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu saí de Londres, depois eu cheguei em Manchester mais ou menos às 5 horas da tarde, quase 6 horas. Quando eu cheguei lá, eu saí daqui de Londres e cheguei lá em Manchester, eu não sei como eu cheguei, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que aquela coisa veio na minha mente. E naquele dia, eu comecei a contar para as pessoas o que estava acontecendo. Todos me chamaram de louco. Todos. Nenhum. Eu não tive apoio de ninguém. Ninguém me apoiou. Eu fui chamado de louco por todos. E aí eu parei e falei, peraí. E aí começou a vir coisas na minha mente. E eu falei, poxa, eu tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas não desse jeito. Vi umas coisas na minha mente, eu falava assim, peraí, o que é isso? Eu falei, eu vou lá ver. Aí eu peguei a Bíblia e abri uma Bíblia que minha mãe tinha me dado, ela é de 1975, mais ou menos, 1980, dessa faixa mais ou menos. E aí eu nunca tinha, praticamente, eu tinha estudado, mas não do jeito que eu tinha visto naquele dia, o que aconteceu comigo. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei, daquele dia, aí eu falei, falei pro pai assim, pai, ou eu tô doido, ou eu tô totalmente louco, ou o que você tá me passando é uma coisa de outro mundo. Como que eu vou falar isso pro povo? Você tá achado de louco por todo mundo. E aí então eu falei assim, eu preciso de um tempo para me aprender. Eu nunca tive, assim, ensinado as pessoas, nunca tinha falado com as pessoas, nunca tinha feito vídeo. Então naquele dia lá aqui em Londres, quando eu estava subindo para Manchester, quando eu cheguei lá em Manchester, eu falei, 4 horas. Eu não lembro o que aconteceu no caminho, eu sei que eu liguei a moto em Londres e cheguei em Manchester 4 horas depois. Não sei como eu cheguei lá, com tudo isso na mente. Eu voltei para casa e comecei a contar para as pessoas. Todo mundo me chamou de louco. Aí tudo bem. Eu falei assim, pai, eu preciso de 7 anos. 3 anos e meio para mim e 3 anos e meio para mim poder ensinar as pessoas. Passar o pão da vida para as pessoas. Para mim não cometer erro.
Então, de 2010 até 2013, mais ou menos, até a hora que o Francisco chegou, eu só usei o Apocalipse. Só o Apocalipse. Não falei de nada mais. Usei o Apocalipse, comecei a Bíblia de trás para frente. Tanto é que eu não falo mais de Apocalipse. Porque tudo que eu tinha que falar de Apocalipse eu já falei. Tudo tá aí. As pessoas que quiserem ver os vídeos de Apocalipse, tá lá. Eu disse tudo que eu disse que vai acontecer no Apocalipse. Não tiro uma palavra. É real. E aí, eu falei, agora eu preciso ir no Brasil, porque eu sabia que era a América do Sul, era o lugar que eu tinha que levar. Falei, eu tenho que arrumar um jeito de levar conhecer as pessoas lá, e nunca tinha falado com ninguém, assim, em palestra, nada. E aí eu assisti os vídeos do irmão Rubens e falei assim, é a ponte. Eu vou usar, assim, o irmão Rubens, eu vou lá em São Caetano, eu estava, se eu não me engano, em Londres no dia, e aí eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui para o Brasil. Eu vi o dia que ia ter o hangout lá, a palestra em São Caetano, eu preparei as coisas aqui em Londres, eu tive que ir nos Estados Unidos, fui nos Estados Unidos em Nova York, de Nova York eu fui para São Paulo. Cheguei lá, fiquei quietinho no fundo, só escutando. E aí, como um louco desvarado, quando me deu uma oportunidade de falar, falei tudo. Escrevi na lousa lá, falei as coisas, e o povo ficou tudo assustado comigo. Nessa época, se eu tivesse falado que Moisés era o diabo, eles tinham me batido, tinham me colocado para fora. Então o que eu fiz? Coloquei os panos na mesa e falei, deixa eu falar só de Apocalipse, o básico de Apocalipse. Peguei a Bíblia, pensei comigo, se eu começar falando de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu vou quebrar todo esse trabalho. Então o que eu vou fazer? Começar de trás para frente. Vamos começar de Apocalipse, agora que o movimento agora é só Apocalipse, que o Papa vai sair, que não sei o quê. Falaram que eu disse que o Papa ia levantar do colchão, eu nunca disse isso. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo jogou a culpa em cima de mim, ó, saíram fora, todo mundo tinha que achar alguém para maiar. E era eu. E eu fiquei quieto, falei, tudo bem, deixa eles falarem o que quiser. Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. É necessário que a gente conheça as pessoas que estão em nossa volta. E aí o que eu fiz? Deixei acontecer tudo aquilo, quando o Francisco chegou, eu fui lá na palestra em São Caetano, falei sobre o Apocalipse, nunca mudei nada, tudo que eu falei lá vai ser até o dia que acontecer. E aí, depois disso que eu fiz a palestra, eu abri um canal no YouTube, e aí o que eu fiz? Fui lá para a Turquia, nos lugares onde os apóstolos passaram, que chamavam igreja, que era casa das pessoas. As pessoas iam de casa em casa, e aí eles falavam assim, aqui não tem nenhuma igreja, de Coríntios, é mentira. Eu comecei a chamar a atenção das pessoas para isso. Eu sabia que era a América do Sul. Mas eu tinha que... Primeiro, que eu pedi para o pai 3 anos e meio para mim aprender. E quando eu fiz essas viagens lá nos lugares onde os apóstolos passaram, isso, cada vez que eu chegava na cidade, minha mente abria mais. Eu via as coisas como se fosse real. E aí eu falei, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Passou os 3 anos e meio, o Francisco entrou, todo mundo falou coisas contra mim. Antes do Francisco sentar no trono, eu fiz um vídeo falando para todo mundo, não vai para as montanhas. Eu falei para as pessoas, o quê? Come 4 galinhas, uma barraca e vai para as montanhas. Só que eu não vou. Só que as pessoas não perceberam o que eu estava falando. Eu sempre falei isso. As pessoas não entendiam as coisas que eu falava. Assim como o Messias falava também. O Messias falava as coisas e ninguém entendia nada. Pô, se eu estou dizendo para comprar 4 galinhas, uma barraca e ir para as montanhas, poxa, e eu estou dizendo que eu não vou? Pô, as pessoas têm que pensar um pouco. Analisar o que estava acontecendo. Mas aí tudo bem. E aí, na hora que o Francisco entrou, tudo, o irmão Rubens chamou, nós fizemos um hangout. E aí eu vi capaulada. Já tinha falado de Apocalipse, praticamente tudo que vai acontecer do Apocalipse. Falei claramente, expliquei certinho todos os detalhes. Os irmãos que estão assistindo, tá aí, em algum lugar. Eu não tenho esses vídeos porque eu fiz no canal do irmão Rubens, então eu não tenho os vídeos. Mas tá aí na internet. Os irmãos quiserem ver, é só procurar. Eu falei detalhe por detalhe do Apocalipse, livro de Apocalipse. Ninguém nunca tinha falado isso antes. Ninguém nunca tinha falado. E aí depois que abaixou a poeira do Apocalipse, tudo, aí eu vim com a bomba. Com a bomba mesmo. Cheguei com a bomba mesmo. Cheguei e falei assim para todos. Vocês conhecem o diabo?
aquele que se fez de anjo de luz, se passando de anjo de luz. Aí as pessoas começaram a perguntar para mim. Tanto é que nesse dia eu tinha falado, aqui em Londres tem uma cidade aqui, um bairro aqui em cima que só são judeus. E eu estava falando com as pessoas ali e os judeus escutaram. As pessoas bufavam falando comigo. Eu quase apanhei aquele dia. Eu quase apanhei. Eles me cercaram. Igual o Messias falou, cães me cercaram. Eles cercaram e começaram a falar um monte de coisa para mim. Mas aí tudo bem. Então quando terminou esses 3 anos e meio, eu cheguei e falei, agora é a hora de falar para as pessoas quem é o diabo. O demônio que se disfarça de anjo de luz. Os demônios, porque são 500 milhões. Mais ou menos. O que eu digo por quê? Por causa das pedras da Geórgia. Eu fui lá nas pedras da Geórgia e vi que 1/3 do reino do céu caiu na terra, são 500 milhões. O que vai sobreviver, depois de tudo acontecer da tribulação, os irmãos que estão com a chave, muitos irmãos já receberam a chave da sua habitação lá no reino do céu, já está na mão. Esses, o pai vai dar uma proteção, porque ele já avisou, quando chegar, vai para aquele lugar que eu te preparei. Ele preparou para vocês. Nosso pai preparou. Ninguém preparou, foi ele. Ele separou. Quem quiser conhecer a verdade, não importa de onde que seja. Deixe as religiões de fora. Aceite o pai e o Messias, e acredite no Messias. Respeite os mandamentos. Amar o pai, amar o próximo. Mas o que é amar o pai e amar o próximo? Os 10 mandamentos. Está aqui, se você tem dúvida, os 10 mandamentos. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei para as pessoas e falei, olha, você quer saber quem é o diabo? Vocês que estão me assistindo, os irmãos que estão assistindo agora, os irmãos que vão assistir depois, como que uma pessoa pode calcular? Vocês que estão no sistema religioso assistindo, eu vou explicar para vocês como vocês vão pegar os demônios disfarçados. É muito simples. Uma criança consegue pegar isso. Uma criança. É simples demais. Demônio disfarçado de anjo de luz. Qualquer criança consegue. É simples. Como você descobre um demônio disfarçado de anjo de luz? Tá aqui, ó. Tá aqui. O demônio não consegue respeitar os 10 mandamentos. Eles não conseguem. E aí os demônios muito espertos. O que Moisés fez? Muito esperto. Moisés foi lá no monte. Nosso pai chamou ele. Por que nosso pai chamou Moisés? Porque ele queria mostrar pra gente, olha meus filhos, eu estou entregando os 10 mandamentos para Moisés. Olha o que ele vai fazer. Notem isso, não tem segredo, é muito fácil. Ele chamou Moisés para mostrar pra gente quem era essa mesmo. Tudo bem, né? Nosso pai chama Moisés pro monte, Moisés sobe lá, nosso pai escreve os mandamentos em pedra, pega, entrega para as 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão até Moisés, que o nosso pai não entregou no monte de Moisés, não. Ele não entregou, não. Quem entregou foi um anjo. Pode ler aí que foi um anjo que entregou. Não foi Moisés. Não foi nosso pai que entregou a Moisés. Aliás, nosso pai não tem contato com ninguém. Com ninguém. Se alguém nessa terra dizer assim para você, eu falei com o pai, mentira. É mentiroso que o nosso pai não tem contato com ninguém. Por isso que está essa zona na religião. Nessas religiões. Ele não tem contato com ninguém, não fala com ninguém. Ele fala em espírito, através da mente. Ele te passa o que vai acontecer as coisas. Ele não fala verbalmente. Ele te manda as mensagens. Você pega se você quiser. Então, nosso pai, vocês que estão no sistema religioso, eu quero que vocês entendam o que aconteceu naquele monte. Naquele monte lá no Monte Sinai, onde os judeus estão lá. O que aconteceu? Nosso pai chamou Moisés. Moisés foi até o monte. Nosso pai pegou as 2 testemunhas, os 2 anjos, mandou entregar para Moisés as pedras. Moisés pegou as pedras, ficou mais ou menos 40 dias, 45 dias lá no monte, pensando o que ia fazer com os mandamentos. Ele estava pensando. E nesse tempo, o povo lá embaixo fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí as 2 testemunhas, vendo o que estava acontecendo, falaram para Moisés, seu povo lá, tá te enganando lá, Você é o marido, só que o seu povo está traindo você lá. Fizeram um bezerro de ouro lá e estão adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés soube disso, ele ficou doido. Aí o que ele fez? Ele pegou, desceu do Monte Sinai, chegou lá onde o povo dos judeus estavam ali e viu o povo adorando o bezerro de ouro.
Moisés já estava com o saco cheio daqueles mandamentos, que ele ficou lá em cima, no Monte Sinai, lá na montanha, 40 dias, mais ou menos 40 dias, 45 dias, tentando se livrar daquilo. Ele não sabia. Nosso pai só mandou uma mensagem para ele assim: é o seguinte, você vai carregar esses 10 mandamentos pro resto da sua vida. Vai ser você que vai ter que passar pro povo. Só que Moisés não obedeceu. Quando ele pegou os 10 mandamentos, desceu lá embaixo e viu o povo adorando o bezerro de ouro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar os mandamentos. Ele queria se livrar dos mandamentos. Só que aí ele quebrou os 10 mandamentos, e lá nos 10 mandamentos está escrito bem claro: não matarás. Não fará para ti imagem de escultura. Ele quebra os mandamentos e mata milhares de pessoas no mesmo dia que ele recebeu os mandamentos. Se você está aí no sistema religioso e não está entendendo o que eu estou falando, olha, eu vou dizer para você: acorda, porque está chegando a hora. Prestem atenção, os demônios disfarçados de anjos de luz não conseguem obedecer os 10 mandamentos, eles quebram o tempo todo. E aí, como o demônio é muito esperto, o anjo caído é muito esperto, tem mais de 7 mil anos, o que eles fizeram? Olha, a gente tem mais de 7 mil anos, o ser humano é criança, vamos dizer para eles que é guerra santa. E aí o que o diabo fez? Moisés fez. Ele se passou por Deus. Ele se passou por Deus. Ele se tomou o lugar de Deus, do nosso pai, ele tomou o lugar e falou para todo mundo que falava com o nosso pai. Era mentira. Era mentira. Ele nunca ouviu nosso pai. Ele nunca viu nada. Nosso pai só chamou ele para entregar os mandamentos, mas ele nem viu nosso pai. Ele subiu lá para obedecer. E aí nosso pai entregou os 10 mandamentos e falou assim, ó: Moisés, tá vendo, Satanás? Hoje meu povo vai descobrir quem é você. Hoje você vai descobrir. Você tirou o povo do Egito lá, o seu povo, não é meu povo. Você tirou o meu povo, o seu povo do Egito, não é meu povo. E aí Moisés pegou os 10 mandamentos, quebrou no dia, o povo adorando o bezerro de ouro, ele matou milhares de pessoas, deu ordem para matar milhares de pessoas. Olha aí, quebrando os mandamentos, não matarás. Depois disso, o que ele fez? Nosso pai chama ele de novo para lá, e ele faz escreve outras vezes nas pedras os mandamentos e entrega para Moisés. Muito malandro, muito malandro. Pararem e entender o que eu estou falando. O Messias avisou. O acusador, só existe um acusador, existe dois. Existe um. O acusador, o Messias fala, não pense que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. Ele fala Pai, não fala Deus. Fala Pai. É Moisés que vai acusar vocês. Moisés, muito malandro, o que ele fez? Ele pegou o bezerro de ouro, aquele ouro, derreteu e fez uma arca com 2 querubins em cima da arca. E ali, pegou os mandamentos, que antigamente, no passado, as leis eram pregadas nos murais, para as pessoas todos verem. E aí Moisés, muito malandro, pegou as 2 tábuas do mandamento, colocou dentro da arca, fechou a arca, e qualquer pessoa que fosse mexer na arca, ele matava. Foi o único jeito de Moisés esconder a verdade. O único jeito. Quando ele fez isso, pegou e colocou na arca os mandamentos, o povo adora a arca. Ele está escondendo os mandamentos que era para ser publicado para o mundo inteiro. Não era, quando nosso pai entregou os mandamentos, não era para esconder dentro de uma arca. Era para colocar num lugar para todos poderem ver o que é. Qual era a lei do nosso pai? Que isso aqui é eterno. Essa lei é eterna, não vai mudar. O Messias ainda disse. Não pode tirar nenhum tio, nenhum ponto dos mandamentos. É eterno. E depois o Messias resumiu: amar o pai e amar o próximo. Mas se você não é capaz de entender o que é amar o pai e amar o próximo, lê os 10 mandamentos que você vai ver. E aqui, para você ver o que ele fez, Moisés ainda tirou. Aqui nos mandamentos, nos 10 mandamentos, está dizendo: não adulterarás. E o que Moisés fez e os demônios, os anjos caídos fizeram? Pegaram o nome do Messias, que está lá em Isaías, e está em Mateus, que é Emanuel, tirou o nome Emanuel e colocou o nome Jesus Cristo, que em latim é Jesus Christus, Filho Dei. Se você calcular, você vai ver que dá 666. Então, o que eu quero passar para os irmãos que estão dentro das religiões, parem, pensem. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Todo aquele que você pega a Bíblia, tá vendo? Agora você vai ler de novo a Bíblia. Uma nova Bíblia você vai ler agora. Coloca aí na sua cabeça.
Essa é a nova Bíblia. Vou ler de novo. Pega os mandamentos e lê. Começa por Abraão. Todo aquele que matar, roubar e destruir, não se esqueça, o diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. Porque quebra os mandamentos. Olhe Abraão o que ele fez. Olhe Jacó. Olhe Davi, Salomão. Olha Eliseu. Eliseu matou que mandou, orou para Deus para mandar ursas para matar crianças, que era um demônio disfarçado. Matar crianças. E vocês aplaudem esse Deus assassino que adora o sangue. Até quando? Até quando? Eu vou dizer, falta pouco. Se vocês estão no sistema religioso, na igreja católica, evangélico, judaísmo, islamismo, toda essa religião, se você estiver aí dentro, se o oitavo rei sentar no trono, me desculpe. Desculpe. Eu digo aqui, pelo Pai que está no céu e pelo Messias, qualquer um que estiver dentro do sistema religioso vai ter que ficar nas grandes cidades, passar pela tribulação. E tem outros também. Aqueles que estão ensinando aqui na internet, fazendo os irmãos de comércio, não pense que vocês vão, na hora que chegar a tribulação, vocês vão para as montanhas, que vocês vão. Vocês não vão. Vocês não estão na autorização. Na hora que vocês chegar lá, vocês brincaram quando eu falei dos gafanhotos, são eles que vão separar o joio do trigo. Vocês vão ter que voltar para as grandes cidades. Quando estiver indo para as montanhas, sair das grandes cidades, eles vão atacar vocês. A dor vai ser tão insuportável que vocês vão voltar para as grandes cidades. E ali, conforme está escrito, vai ter que perder o pescoço para se for salvo, né? Se for conseguir ser salvo ainda. Porque se cair na mão dos anjos caídos na tribulação, é o que eu disse. Quem está no comando é Azazel. E ele vai pegar os homens e vai fazer os homens passar vergonha na frente das mulheres. Eu estou dizendo, você que tem mulher, eu estou avisando. Lá diz bem claro, os homens vão desmaiar com o terror que vai acontecer. Eu já disse que os anjos vão fazer. Está nos vídeos anteriores. Eles vão violentar os homens na frente das mulheres e dos filhos. Vai ser a coisa mais horrível que vai acontecer na face da Terra. Então é o que eu digo para vocês. Vocês estão ensinando aqui no YouTube, fazendo comércio, pensando que é tudo brincadeira. Eu digo para vocês, pelo Pai que está no céu e pelo Messias. Se vocês não se arrependerem e parar de fazer essas palhaçadas, eu digo para vocês, no dia da tribulação, vocês podem pegar aí, mas quando chegar lá, vocês vão ter que voltar com o rabinho no meio das pernas, porque vocês não vão ser autorizados a entrar lá. Nosso Pai vai proteger aqueles que acreditaram antes do início da tribulação. Depois, só perdendo a cabeça lá nas grandes cidades. E eu acho difícil para uma pessoa ser salva na tribulação, porque ela vai ser torturada até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Ou o microchip, resumindo. Então, o que eu digo para os irmãos que estão assistindo, vocês estão fazendo um vídeo na internet, estão fazendo o comércio das pessoas. Nosso Pai está vendo tudo. A gente está vendo tudo. Não pense que a gente é idiota. Não pense que a gente é idiota. A gente está vendo tudo que está acontecendo na internet. Tudo que está acontecendo no sistema religioso. Quando chegar a tribulação, se vocês estiverem fazendo essas palhaçadas que vocês estão fazendo, brincando com a salvação das pessoas, mais interessado no ventre de vocês, nas coisas desse mundo, do que na do próximo, vocês vão ser culpados por isso. Não adianta ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas no seu canal, sabe, 1 milhão de pessoas, milhares de pessoas. É inútil, sendo que você não é capaz de levar a verdade para uma. Não é capaz de levar a verdade para uma. Tá todo mundo fazendo comércio com todo mundo. Virou brincadeira o que está acontecendo agora. Nós estamos chegando à porta, está tudo pronto de acontecer. Falta muito pouco. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos que estão assistindo. Quando o Messias estava na cruz, sendo crucificado, ele disse umas palavras antes de quando ele ia voltar. Mas na Bíblia está dizendo que ninguém sabe, só o Pai que sabe. Não. Os demônios querem que você pense assim. Por isso que eles adulteraram tudo. Se vocês olharem nas Escrituras, daqui a pouco eu vou passar, se eu não me engano, em Joel, que ele fala, o Messias, quando está na cruz, sendo pregado, um pouco antes dele morrer, ele fala umas palavras. E eu vou repetir essas palavras para vocês. Ele falou assim, em 2 dias eu voltarei. Em 2 dias. E aí todo mundo criou aquele pânico. Olha, Jesus vai voltar no ano 2000. É o que o sistema religioso queria.
É o que os cães queriam. Eles querem fazer todo mundo desanimar com isso. Ó, em 2000, Jesus vai vir, ficou todo mundo esperando que Jesus disse que ia vir no ano 2000. Só que pare e pense. Pare e pense. Era simples de entender. Uma criança fazia o cálculo. Uma criança. Se ele estava sendo pregado na cruz com 33 anos e mais ou menos 6, 8 meses, se ele estava pregado na cruz naquele momento, era só juntar 2 dias mais 33. Chegariam 2033. Mas, como a lei e os tempos foram mudados, teve um pequeno acréscimo. Mas se você vê, o sistema já está planejando para exterminar vamos dizer, um extermínio, uma guerra no mundo entre 2020 e 2033. Eles sabem, o sistema sabe, os maçons sabem, a Igreja Católica sabe quando o Messias vai vir. Os maçons sabem, os judeus sabem quando o Messias vai vir. Eles sabem, porque qualquer pessoa que tiver cabeça e lê, está aqui nas Escrituras, o Messias diz, em 2 dias eu vou voltar. 2 dias mais 33 anos, 2033. Cada dia no Reino do Céu vale 1000 anos aqui. 2033, era simples de entender. Só que o que o Vaticano fez? Com o calendário grego-romano. Eles fizeram umas mudanças no calendário, então ele está meio defasado. Não dá para saber. Mas está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. E é simples de entender. O Messias estava lá, pregado na cruz, e ainda diz assim, em 2 dias eu vou voltar. E aí criaram todo aquele pânico, tudo. E depois, o que os anjos caídos fazem é o quê? Por a gente ser novo, eles têm mais de 7.000 anos, eles são espertos, eles sabem criar cilada para as pessoas. E as pessoas caem. Ora, se o Messias não criou nenhuma religião, eu quero que o seu pastor, o padre, o dos judeus, os judeus me falem qual é a religião que o Messias criou. Qual é a religião que os apóstolos criou? Qual é a religião que os verdadeiros profetas, presta atenção, os verdadeiros profetas são aqueles que não mataram, não roubaram e não destruíram ninguém. Todo profeta que você pegar na Bíblia e ler, começando por Abraão, que lavou os pés de Deus, estavam lá os 3 demônios, o dragão, a besta e o falso profeta. Abraão lavou o pé dos 3. Sendo que Deus, o Pai, o verdadeiro, o Messias avisou que ninguém nunca viu. Nunca falou com ninguém. E aí Abraão lavando o pé do diabo, Satanás, que depois, no futuro, ia assumir o corpo de Moisés. Tanto é que Moisés, antes do Messias ser crucificado, Moisés e Elias aparecem para o Messias ameaçando ele. Ó, é aqui que você vai morrer, na minha terra. Ameaçando ele. Então, se vocês verem, o Messias diz, ninguém nunca subiu ao céu, ninguém nunca falou com o Pai, ninguém nunca viu a sua face. E o povo quer acreditar, Moisés, o diabo disfarçado de anjo de luz, enganou todo mundo. E agora, como que fica? Vocês querem continuar na igreja? Vocês querem continuar no sistema religioso? Eu mostrei para vocês coisas que quase 2.000 anos não se falavam. Quem é hoje, em sã consciência, que chegaria aqui na sua frente e falaria assim, ó, Moisés é um demônio disfarçado de anjo de luz, ele nunca morreu, ele está vivo até hoje. E provavelmente deve estar assistindo esse hangout. Provavelmente ele, a besta, o falso profeta, deve estar assistindo. Porque todo lugar que eles veem pessoas que o Pai mandou vir trazer o pão da vida para as pessoas, eles ficam igual, sabe? Ficam igual a sombra, seguindo todos os passos. Eles já sabem que a verdade ia chegar. Só que tem um preço. O Messias pagou um preço. Os apóstolos pagaram um preço por isso. Os verdadeiros profetas, aqueles que não mataram, roubaram e destruíram, pagaram um preço com isso. O seu próprio sangue. Espero que tudo isso que tenha sido falado desde 2010 tenha valido a pena. Como eu digo, se tivesse uma pessoa, apenas uma, se eu conseguisse tirar uma pessoa da mão dos caídos, já teria valido muito a pena. Mas, graças ao Pai, ao Messias, são milhares. E cada dia que passa quando eu vejo família assim, completa, saindo da religião, me dá uma alegria muito grande, me dá mais força para continuar e não parar. Porque é difícil você ver uma casa inteira, de uma família inteira, conseguir sair do sistema religioso. Porque lá vocês são escravos. Eles não gostam de vocês, não estão nem aí para vocês.
Eles não querem saber de vocês, ver o vazio que vocês passam lá dentro. Lá não tem vida. É apenas dor, vazio. Até quando vocês vão ficar lá dentro? Até quando? Então o que eu peço para os irmãos isso, pare e pense no que está acontecendo. O que está próximo, está muito próximo. O que eu disse para os irmãos, eu tinha 7 anos, o que eu tinha que falar para os irmãos, já falei. O Apocalipse, eu cheguei e já falei tudo do que aconteceu no Apocalipse. E muitos aí estão zombando até hoje. Mas eu digo, eu conheço o Pai e o Messias muito bem. Eu tenho certeza. Pedido meu para ele. Eu peço isso para ele. Ó, aqueles que conheceu a verdade e se libertou, já recebeu a sua chave. Aquelas casas que o Messias foi preparar, já está com vocês. Agora, vocês receberam de graça. Custa os irmãos que já têm a chave fazer o que eu fiz por vocês, faça pelo seu próximo. É assim que funciona uma família, um ajudando o outro, um partindo o pão com o outro. É isso que eu só queria. E nunca, jamais pedi um centavo em dinheiro para algum irmão. Conforme o Messias disse, recebi de graça e eu dei para vocês de graça, não pedi nada. Tanto é que eu fiz tudo isso bem longe da América do Sul. Bem longe. Porque se eu tivesse aí, provavelmente eu não teria terminado. Não teria terminado, porque os cães estão rosnando já faz muito tempo. Faz muito tempo, engolindo seco isso. Mas, como eu disse para os irmãos, tudo tem sua hora. E, irmão, desculpa, falei demais, os irmãos aí, eu falei demais. Irmão Rafael, desculpa falar demais que eu me empolguei, eu começo a falar as coisas, mas depois eu vou voltar para falar. Porque eu quero fazer, eu dou um esclarecimento para os irmãos desses 7 anos que eu vim falar para os irmãos. Do nada, eu cheguei em 2010, quando era criança eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E eu esperei, mas eu nunca imaginei que ia acontecer com 33 anos e 6 meses, 8 meses mais ou menos. Nunca imaginei. Eu podia ter imaginado, porque era a morte do Messias. Era a morte dele. Quando eu nasci, minha mãe tinha 33 anos. E aí, quando eu cheguei a receber a verdade, eu tinha 33 anos e 8 meses, mais ou menos. Eu não esperava por isso. Mas quando eu vi isso, que eu morri com 33 anos e 8 meses, e renasci de novo, veio tudo assim. E me deu muita alegria nos dias. E eu falei para muitas pessoas, 90% das pessoas que eu falei me deram as costas. Minha mãe era da Universal mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Achou que eu estava louco. Quando eu ia no Brasil, passava sal em mim, eu estava dormindo, passava sal, colocava sal na minha roupa, eu chegava, acordava de manhã, cadê minha roupa? Não tinha roupa para me vestir. E aí eu falava, poxa, e enquanto eu ia abrir minha carteira, tinha sal dentro, tinha cruz, tinha óleo, acordava quando passando óleo na minha testa, ó, tá demoniado, não é possível. Eu tô, aquele homem lá, o dinossauro da fé, parece um dinossauro pré-histórico. Vocês vão ter surpresa no futuro quem é esse homem. Não é dos 3. Não precisa se preocupar, não é dos 3. Mas se prepare. Porque todo demônio e seus filhos são vagabundos. Eles não gostam de trabalhar. Eles não gostam de ser sustentados pelo seu próprio suor. Eles são vagabundos. Eles são preguiçosos. Eles gostam de dormir o dia todo. São um bando de vagabundo. Esses demônios e seus filhos que seguem eles são assim. É fácil de entender. Olha o sistema religioso. Eles só querem explorar vocês, fazem vocês de idiota, enganam vocês e não tem coragem de falar a verdade para você. Porque se um dia eu desafio algum pastor falar isso na minha vida, eu nunca vi um pastor chegar numa igreja e falar assim, ó, eu reconheço, Satanás se disfarçou de anjo de luz, realmente é Moisés. Nunca vai acontecer isso. Porque quando os demônios caíram aqui, eles tiveram um plano. Olha, vamos escravizar o ser humano. Primeiro, religião. Primeiro foi a religião. Segundo, vamos criar um sistema, fazer eles serem peça de substituição. Imagine uma autopeça. Quantas caixas lá tem na autopeça? Você que nasce, a primeira coisa que você nasce, sua mãe leva para te batizar na igreja católica, na América do Sul. Vai lá batizar lá. Primeira coisa é isso. Aí depois, ela se muda de religião, vai batizar na água lá na igreja evangélica. E aí depois, ó filho, 14 anos, 15 anos, tem que estudar, trabalhar, para você ser escravo, tá? Você vai trabalhar a sua vida inteira para comprar uma casa,
e vai financiar, e provavelmente quando você morrer, você vai passar a dívida pro seu filho. Vai lá trabalhar. Você não tem direito de viajar, você não tem direito de fazer nada. Você tem que ser escravo. Sofrer. Porque esse é o plano dos demônios. Que você acorde 8 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite, vai trabalhar, depois vai para uma universidade, fica lá. E depois, quando você termina a universidade, é como se você fosse uma caixinha. Uma peça. Você vai para o estoque da outra peça. E ali, você vai ter que esperar muito tempo até que você consiga um lugar. Porque é muita peça. É muita gente. E lugar para repor não está tendo ultimamente. E aí você vai fazer o quê? Você gasta dinheiro com escola, livros, um monte de coisa, condução, alimentação, um monte de dinheiro. Fica 20 anos, 25 anos, 30 anos numa escola. Quando sai da escola, você foi adestrado. A escola nada mais é que um adestramento. Você sai da escola com o seu diploma, não acha trabalho, porque tem demais. E aí, perdeu 30 anos da sua vida para praticamente nada. Nada. E aí depois ainda alguns ficam humilhando as pessoas que não têm. Só que um é escravo e o outro é livre. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Então, resumindo, meus irmãos, vocês estão no sistema evangélico, católico, judaísmo, islamismo, é bem simples. Se você quer descobrir um demônio disfarçado de anjo de luz, é simples. O diabo e seus anjos vieram roubar, matar, destruir. Olha o que Abraão fez. Olha o que Isaac fez. Olha o que Moisés fez. Olha o que Salomão fez. Olha o que Davi fez. Olha o que Eliseu fez. Olha o que o outro lá, o Elias, fez. Olhem. Todos são assassinos, destruidores. Todos. E roubam tudo. Agora, se você não é capaz de separar isso, desculpe. Você está muito longe do reino do céu. Muito longe. E aqueles que já conseguiram entender, como eu disse para os irmãos de outros vídeos, vocês já têm a chave da habitação que o Messias foi preparar para vocês. De graça. Você não precisou fazer nada. Absolutamente nada. Provavelmente todas as pessoas que conheceram a verdade estão livres hoje, vivem uma leveza, uma tranquilidade, uma paz, só esperando o momento de chegar a hora de ir embora. Agora, olha as pessoas que estão no sistema religioso. Sofrendo, a pessoa levanta para ir para a igreja lá, é uma obrigação. Chega lá, vai mais para fofocar, ver o que está acontecendo com a vida dos outros. Mas entra vazio e sai super vazio.